lá vem lenha, tá? É um vídeo polêmico. Vou deixar aqui, já fazer o link com... Voltando aqui a essa situação. A gente vai falar sobre uma iniciativa, nesse momento, que foi a iniciativa do Dr. Célio Sauer, tá? Por que que eu estou falando sobre essa iniciativa? Porque apareceu esse tema no grupo, em um dos grupos que eu faço parte, e nesse grupo as pessoas começaram a levantar a questão do expoente, que o advogado é isso, é aquilo, que luta pela defesa dos imigrantes, é tal, aquilo todo. É óbvio que fica muito complicado para mim vir, né, e falar assim, não, não é nada disso. Até porque eu não tenho uma robustez, né, de temas para poder falar. Mas uma coisa é certa, isso não é uma coisa, não é um achismo da minha parte, tá? Se eu pudesse até convidava, você consigo convidar, se essa pessoa está disponível, que é a Juliette. Vou convidar, ver se ela vai. O tempo de residência para a manifestação de interesse contar para fins de nacionalidade. A Juliette não é advogada, não é advogada, só que ela foi, juntamente com a Sônia, uma das pessoas que mais falou sobre isso e foi ouvida na Assembleia da República a respeito do tema. Muito embora a iniciativa tenha partido dela, uma vez que a coisa já estava se desenvolvendo, o Célio vem e apresenta uma petição equivalente. E com isso, como o expoente dele é muito maior, ou seja, o número de pessoas que seguem o Célio é muito maior, o alcance da iniciativa pareceu ser dele. E aí eu comentei isso no grupo. Falei, não, isso é uma iniciativa da Juliette. Convidei ela aqui, mas ela não apareceu. A gente sempre tem que dar o crédito a quem tem. Isso é muito importante. Com relação à apresentação do Célio da petição das crianças, é um tema que eu já trato, acho que deve ter mais de 5 anos. E naquela semana, isso que foi emblemático para mim, eu estava com a minha petição para ser submetida na Assembleia, ou melhor, para ser aprovada, porque ela já havia sido submetida. O que é isso? É quando você bota o texto, ele passa para apreciação de uma comissão do parlamento para depois ser colocado para publicação e recolher as assinaturas. E eu havia comentado com os jornalistas na época que eu estava com essa iniciativa. E naquela semana a petição dele saiu. Apesar de não ser o mesmo texto, tem paralelos em relação ao resultado prático. A minha é diferente porque a minha petição, ela visa trazer a autorização de residência aos pais com filhos em idade escolar. E a residência destas crianças ser com base no reagrupamento, como está disposta na própria legislação. Para mim, é a correta aplicação do artigo 122, 1K. A petição do Célio visa que crianças em idade escolar tenham direito à residência. Muito embora seja uma pauta válida, como você vai atribuir a residência a crianças em idade escolar e não agregar essa residência aos pais? Por quê? Existe uma regra na legislação de imigração, que é o artigo 77, que é aplicado em todos os casos de residência. Ele é o artigo que fala sobre os meios de subsistência, entre outras coisas. Então, a gente não pode atribuir uma residência a uma criança se não tiver uma família de suporte que lhe cause, que lhe traga o sustento. Portanto, é inócuo você falar, vou dar a residência a crianças para depois fazer a residência dos pais. Não tem lógica. Apesar dessa ser a aplicação da lei hoje pela ANMA, pegar criança a partir do 7º ano
atribui a residência pelo 92.3 e estender a residência do 92.3 aos pais pelo 122.1K, isso é uma subversão da regra, porque o correto é dar a residência aos pais pelo 122.1K, porque os filhos moram em Portugal e, consequentemente, claro, eles estão estudando, é garantido sustento da educação, e, consequentemente, reagrupá-los. Essa é a lógica da legislação. Aí você faz a aplicação reversa, em que você vai dar a residência aos pais. E os filhos, e por conta disso, você vai aplicar o 122, vai dar residência aos filhos, e por conta disso, vai aplicar o 122.1K, isso, na verdade, é passar por cima do 99.1F, que diz que não é possível você fazer reagrupamento de ascendentes quando se é estudante. Que pensem só, se a residência parte dos filhos e por causa disso você aplica o 122.1K, no final das contas, não seria um reagrupamento reverso, em que o filho está reagrupando o pai? Em aplicação da lei, isso é proibido. 99F, ok? Então, surgiu essa discussão no grupo, né? Hoje, a respeito das iniciativas do Dr. Célio. Não gosto de polemizar, não tenho tempo para isso. Eu faço os vídeos no meu tempo residual. Tanto é que no meu canal do YouTube eu tenho 303 vídeos publicados. O Dr. Célio tem 3.000. Eu passo o meu tempo praticando a advocacia no escritório e atendendo aos meus clientes. Como eu disse, o meu tempo de vídeo é residual. Até porque, além de advogada, eu sou dona de casa e mãe, então não me sobra. Talvez a vida de um homem seja mais facilitada quando se está nesse tipo de meio. E aqui no Instagram, as postagens não são necessariamente feitas por mim. É uma pessoa que posta. Tem mais de 1.000 postagens. Mas diretamente as que eu faço estão em menor número. Então é óbvio que o meu alcance é menor. Por que eu estou gravando o vídeo? Porque a polêmica surgiu no grupo. Eu não estou contra a iniciativa de ninguém. Eu só acho que, primeiro, as pessoas têm que dar crédito a quem tem. Isso é muito importante. Então, quando o Dr. Célio levanta a situação da petição de nacionalidade como sendo uma coisa que foi ele que criou, não foi, a iniciativa não é dele. Ele fez depois que a iniciativa já tinha começado e a Juliette já estava como um expoente em relação ao tema. Mas como o número de pessoas que a seguem e a expressão dela é muito menor, pareceu uma ideia dele. Com relação à residência, nesse quadro de contexto de crianças que estudam e pais, isso é uma pauta minha, gente, de anos. Inclusive foi objeto de um seminário jurídico que eu apresentei para advogados em abril deste ano e já havia divulgado na mídia. Aí acontece de que uma semana a minha petição está lá para submissão no parlamento. No final de semana, o Dr. Célio aparece com a petição dele publicada. Eu falei, gente, mas como pode? Claro que vocês não sabem isso dos bastidores. E eu não estou aqui em nenhum sistema de vaidade. É porque uma pessoa no grupo disse o seguinte, os advogados ficam enciumados, assim, ficam incomodados com a postura do Dr. Célio, porque o Dr. Célio ajuda os imigrantes. Veja bem, eu não vou entrar no mérito se é uma ajuda, se não é. Para mim, toda ajuda é válida. Mas o importante é a gente sempre, por uma questão ética, dizer a fonte das nossas ideias. Ou, se você tem uma ideia que ela é conjugada com outra, que uma outra pessoa de expressão já havia se pronunciado, entre em contato com ela para fazer uma ação em conjunto. Porque, uma vez que eu já tivesse falado sobre esse tema, o Dr. Célio tivesse me procurado, doutora Priscila, olha, eu tenho uma situação aqui, por que a gente não elabora uma petição em conjunto? Talvez a construção dos termos da petição teriam sido outros, porque eu conversei ontem por 12 minutos com o deputado Pedro Neves, que é o deputado que é relator desse processo, e expliquei para ele as vicissitudes do caso. E até falei, doutor, o senhor falou que ia me receber para a gente tratar, porque o tema era paralelo. Ele falou, mas a sua petição ainda não tem um número de assinaturas suficiente. Só que mesmo que não tenha o número de assinaturas suficiente, ela é uma petição que está de acordo com aquilo que é a construção legislativa da lei de imigração. Hoje eu não consigo
consegui, como eu disse para vocês, eu não tenho mais de 100 mil seguidores, eu tenho um pouco mais de 9 mil, sei lá, acho que tenho 10 mil. E nesse contexto, eu não consegui atingir o número de assinaturas. Mas se você pode parar durante 5 minutos para ler aquele tema, você vai ver a congruência de uma petição como essa, e que a aplicação de você dar residência aos pais é a intenção do legislador. Então, eu estive na semana retrasada, na Embaixada do Brasil, aqui em Portugal, e conversei com o embaixador sobre o tema, tentando avançar com essa petição. Me foi sugerido reunir-me com as entidades não governamentais, né? As ONGs de representação de imigrantes. E eu vou abraçar essa ideia porque, se é necessário que eu tenha esse número de assinaturas para fazer com que a minha voz chegue ao lugar certo, é o que eu tenho que fazer. O problema, gente, é que eu estou no final da minha gravidez. Faltam menos de 30 dias para a Eva nascer. E mesmo assim, eu não quero deixar de tratar essa ideia. Vou deixar o espaço aberto aqui, se eventualmente o doutor Célio quiser conversar comigo sobre isso, já que, digo para vocês, já que ele é uma pessoa de tão grande expoente, podia divulgar a minha petição nas redes sociais dele, porque se o nosso objetivo é comum, é levar ao imigrante melhores condições de acessibilidade aos seus direitos, por que não abraçar uma ideia que é do outro colega, que vai favorecer ao coletivo? Faço essa pergunta e faço esse convite. Doutor Célio, faça a gentileza de divulgar a minha petição sobre o artigo 122, de divulgar a minha petição sobre o artigo 185A, porque o senhor é lido pela comunidade imigrante como alguém que defende essa comunidade. Portanto, maior do que a sua... maior do que o seu número de seguidores vai ser se o senhor conseguir abraçar essa ideia, ainda que seja de um outro advogado, ou seja, mostrando que o seu interesse é difuso, não é numa promoção pessoal, e sim abraçar a causa. Então, se o senhor acredita na petição, se acredita na causa, se acredita que o artigo 185A, em relação aos empregadores, precisa realmente de uma nova leitura, eu vou pedir para o senhor divulgar a minha petição. Mas não como minha. Se quiser, copia o meu texto, coloca a sua assinatura e divulga como sendo sua. Eu costumo dizer que para mim não importa o nome do santo, importa que o milagre seja feito. Então, eu fiz questão de vir aqui nas redes sociais por conta dessa polêmica do grupo, tá? Porque, querendo ou não, as coisas acabam se espalhando, principalmente quando é uma situação de fofoca. Então, eu fiz questão de eu sair da minha zona de conforto e chegar aqui e abordar esse tema espinhoso. Agora, sempre lembrando, é muito importante que quando a gente está partilhando uma ideia, a gente coloque de quem é a ideia raiz, inclusive nos prêmios Nobel, né? Nos prêmios de física, nos grandes prêmios que a humanidade conhece, muitas vezes o nome daquele projeto vem com os sobrenomes em hífen. Fulano, por exemplo, Sauer, Correia, Silva, ou seja, para demonstrar que aquela ideia é de um coletivo. E essa foi a minha crítica, principalmente em relação à questão do tempo de residência, que é um expoente da Juliette, do Comitê de Imigrantes e não do Dr. Célio Sauer. Então, essa ideia não poderia ser vendida como sendo dele. Porque, primeiro, a gente sabe que foi ela que levantou todo o contingente de pessoas para que essa iniciativa de alteração do artigo 15, parágrafo 4º, fosse levada a efeito. Bom, eu acho que é isso. Vou fazer um outro vídeo agora a respeito da manifestação que houve hoje lá em Lisboa, que teve uma adesão pequena, de acordo com o número de pessoas que estão envolvidas nesse tema, e por que da minha crítica em relação a essa manifestação em si, tá bom?